Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço falar aqui, né? Ai, Senhor do céu, ontem me aconteceu uma coisa assim tão desesperadora pra mim, né? No caso, que sou mãe. Meu filho chamou a polícia pra mim ontem. E como eu moro aqui no Japão, a gente não sabe como que funciona o sistema, né? Mas ele sabe. Por que ele chamou a polícia pra mim? Porque eu fui buscar ele no de docenta e aí o cara, que é do lado, né? Aí eles queriam ir no parque. Eu falei, tá bom, vamos no parque um pouco, né? Aproveitar que tá sol, vamos lá um pouco brincar. Tá bom, a gente chegou lá e eu sempre pergunto, você quer ir no banheiro antes? Só que como ele foi na frente, ele tava com a bicicleta, ele foi na minha frente, aí eu até falei pra Yukari, eu falei, vamos, filha, e ela de patinete, né? E aí chegou lá, eu perguntei pra ela se quer ir no banheiro, ela falou, não, mãe, agora eu não quero. E ele pulando. Só que quando eu cheguei lá, eu encontrei uma conhecida minha, né? E aí eu fui conversar com ela, porque eu sempre vou conversar com alguém, né? E nisso eu tava contando pra ela do serviço, de alguma coisa que tinha acontecido lá no meu trabalho, e eu dei risada. Só que até então tava tudo bem. Aí foi a hora que eu dei risada, ele chegou chorando, falando que eu tava rindo dele porque ele tinha feito xixi na calça. Mas eu entendo ele, por ele ser autista, eu entendo ele, que talvez na cabeça dele ele achou que não ia fazer e acabou fazendo. Também não sei o que passou no cérebro dele nessa hora, sabe? E daí ele saiu de lá chorando, falando que ia chamar a polícia, não sei o que, não sei o que. E eu falei, tá bom, Kendi, vai lá, chama a polícia então. Se quer chamar a polícia, chama a polícia. E continuei conversando, porque eu achei que ele não ia fazer isso, né? Mas o errado não fui eu, foi ele. Por que ele não foi no banheiro e não foi fazer o xixi, né? Ele já tem 8 anos. Mas ele só fez isso porque eu dei risada e ele achou que era dele que eu tava rindo. E não era dele que eu tava dando risada. Eu tava rindo do acontecido lá do meu trabalho, lá, sabe? E aí o Kari lá tentando fazer o número 2, só que ela não conseguiu fazer. Porque eles funcionam assim. Eu vou fazer um vídeo assim, mais, sabe, tentando falar, porque a Yukari também tem espectro autista. E não é muito fácil lidar com criança que é autista, você tem que ter muita paciência, sabe? Mas então tá, né? Resumindo lá o assunto. Aí eu conversando e nisso a minha conhecida falou assim pra mim, Solange, você não tem medo que ele vá na polícia, não sei o que, não sei o que? Eu falei, não, ele não vai. Outro dia ele falou que nem foi, ficou escondido ali atrás do negocinho ali, da máquina de suco, e eu fui atrás e ele tava lá. Então eu achei que ele não ia, mas tudo bem. Daqui a pouco, quando eu vejo ele vindo com a polícia apontando com o dedo, aquela ali, ó, aquela lá, ó. E daí eu falei, meu Deus do céu, agora miou, porque eu tava sem meu telefone, eu tava sem meus documentos. Daí eu falei, agora bosteou, né? Esse homem vai pensar o que de mim agora? Só que a minha sorte é que ele sempre me vê na rua e com as crianças, eles sempre me cumprimentam. As crianças sempre cumprimentam, fazem assim pra ele, né? E daí ele queria saber se eu era mãe do Kendi, que ele tava na profissão de trabalho dele ali, então ele queria saber. Eu falei, sim, eu sou a mãe dele, né? E daí o Kendi falando pra ele as coisas, daí eu não tava entendendo nada, porque daí o Kendi tava falando em Nihongo, come lá com a polícia, e eu viajando a maionese. Eu falei, meu Deus, o que esse piá tá falando agora? E daí eu falei pra ele, Kendi, você foi tirar o policial do local de serviço dele, meu filho, pra trazer aquilo com uma coisa tão simples que era só você ter ido no banheiro. Você veio na frente da mãe, você veio correndo, você, né? Se você tava com vontade, por que você não foi no banheiro na hora que você chegou aqui? A mãe sempre pergunta. Daí ele, não, agora, ele falou bem assim pra mim, ó. Agora eu quero ver como é que você vai fazer. Que você não sabe falar Nihongo. Eu sei.
E claro, né? Vai saber Deus o que ele tava falando pro homem ali naquela hora e eu não tava entendendo. Aí eu tava lascada, né? Tanto que eu até tentei dar um susto nele. Eu falei, olha, ele pediu o endereço daqui da casa da mãe, porque ele pediu meu endereço, né? Aí eu dei meu endereço, telefone, escola onde ele estuda, tudo mais, né? Que eles pedem aqui. E passei tudo, até falei pra ele, olha, Kendi, provavelmente eles vão mandar alguém vir aqui em casa pra ver quais as condições que vocês vivem, porque você foi lá chamar ele e aqui funciona assim, né? Aí ele, eu vou morar com meu pai. Ah, então tá bom, então você vai morar com seu pai, daí você acha que é assim. Agora, aconteceu tudo isso, você acha que vai morar com seu pai, vai morar com seu pai, tá tudo resolvido o problema, porque na cabeça dele é assim, né? Só que não, né? Você imagina se o polícia me levasse presa, ou sei lá, né, que a gente possa pensar agora no momento é presa por uma coisa pequena, porque, né, porque na hora que aconteceu, eu falei pra ele, vamos lá pra casa então, trocar roupa. Mas, gente, era tipo, um tiquinho de nada de xixi. Ele fez esse escarcel, assim, quase me deixou louca. Aí, resumindo, graças a Deus, eu falei pra polícia que tava tudo bem, que ele era meu filho, que eu ia fazer a troca da roupa, que eu já ia embora e já ia levar ele. Tanto que logo que eu saí do parque, eu vi o polícia escondido realmente vendo se eu tava indo embora. Só que a minha sorte é que eu tava indo embora, né? Porque na mesma hora eu até me despedi da Isabela e falei pra ela, não, eu vou ir, porque senão eu tenho medo que sabe lá Deus o que vai acontecer, né? E aí ele pegou a bicicleta e veio e o polícia viu, né, que a gente tava vindo embora. Mas eu fiquei, assim, bem preocupante. Isso já aconteceu comigo muitos anos atrás. O meu filho mais velho já tinha chamado a polícia uma vez pra mim. Diz ele hoje que não era pra mim, né? Mas quando acontece esse tipo de coisa, sempre cai na conta da mãe, né? Porque é a mãe que tá com o filho diariamente, é a mãe que está ali presente todo momento, toda hora, né? Que é o meu caso, eu tô com eles toda hora. Então, assim, pra mim naquele momento foi bem preocupante, sabe? Mas é isso. E eu também falei pra ele que eu tava tão brava com ele que eu não ia conversar com ele porque ele tava errado. Eu falei pra ele, olha, a mãe não vai conversar com você porque você tá errado, você nem esperou a mãe conversar com você, você já saiu chorando, gritando, e eu fiquei muito triste com você. Aí ele parou, e daí hoje cedo ele levantou, ele tinha um passeio para ir para a escola, né? Aí ó a tática psicológica. Você não gosta mais de mim. Eu falei pra ele, não é que a mãe não gosta de você. A mãe só tá brava porque você fez uma coisa que não era pra fazer. Você foi lá e chamou a polícia pra mãe. Você imaginou se a mãe fosse presa? E daí como é que ia ser feito de vocês lá na hora? Iam lá pro abrigo, passar fome, porque lá não tem comida. Até falei assim pra ele, né? Aí o cara ia ficar sem mãe, você ia ficar sem mãe. Daí que foi a hora que ele falou que ia morar com o pai dele, né? Eu falei, se eu não gostasse de você, eu não tava fazendo a comidinha pra você levar lá pra escola. Eu não tava fazendo o frango frito que você gosta pra levar pra escola. Porque quando a mãe não gosta, quando tem mãe que não gosta do filho, ela não faz nada. Ela deixa o filho lá jogado e é Deus dará e tchau. E é isso aí, amém. Aí ele ficou assim, sabe? E foi. Mas ele foi sem me dar tchau daí, porque ele viu que ele errou. Vamos ver hoje, a hora que eu ir lá buscar, como é que vai ser a reação dele, sabe? Ai, gente, mas é isso. Eu fiquei assim. A gente que é mãe, né? Se preocupa porque os filhos às vezes fazem umas coisas assim que, nossa, Deus me livre, você fica descabelado assim, sem reação na hora. Eu fiquei sem reação na hora, porque eu falei, meu Deus, agora o que vai acontecer, né? O que a polícia vai fazer pra mim? Mas é isso, né? Tchau, beijo, até mais.